Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um programa TV News, onde eu e você partilham um dia especial com muitas informações, quadros especiais e, claro, você acompanha tudo isso através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Por isso, quero deixar um beijo carinhoso a você que nos assiste aqui, também através do nosso canal do YouTube. Não esquece de fazer a sua inscrição, ativar o sininho, porque todos os dias chega a notificação na tela do seu celular, computador, notebook, tablet. Dá para assistir onde estiver, quando quiser. Dá para reunir também toda a família. Pega esse link e compartilha lá também no grupo da família, dos amigos, para ninguém perder nenhuma informação. E claro, acompanhe a gente também através das nossas redes sociais, TV Play Oficial. Entra lá no nosso Instagram, segue a gente, acompanha tudo que vem por aí. Olha, hoje também é dia aqui de Conexão Pop, juventude, entretenimento, mundo dos famosos. E também você acompanha Café, Poesia e Cinema. Vitor Augusto trazendo aí mais um episódio especial. E claro, eu, Pérola Cordeiro, aqui no TV News, trazendo muitas notícias, muitas informações para vocês. Mas antes da gente dar início ao nosso hall de notícias, a gente começa então com a nossa previsão do tempo. A gente passou aí por dias bem friolentos, aquele friozinho gostoso de ficar na coberta, mas também que vem trazendo aí algumas questões, né? A gente acorda pensando, meu Deus, será que hoje chove? Será que hoje não chove? Tudo isso você descobre aqui na telinha da TVI. Por isso a gente começa aqui então com Itabuna. Itabuna, nesse momento, marca 27 graus, com máxima de 28, condições parcialmente nubladas a partir, então, das 11 horas, ali, por volta de 11 horas, 11h30, mas não tem chuva hoje aqui em Itabuna, hein? O tempo fica firme, a gente segue aí com mais uma semana de sol, aquele sol gostoso. Eu, particularmente, gente, eu sou do sol, né? Tem pessoas que são mais solar, eu sou essa. Eu, quando tá sol, esse diazão azul, aquela coisa gostosa, eu sinto um frio, então pra mim tá maravilhoso esse tempo, esse clima assim. Não tem nenhuma previsão de chuva para hoje aqui em Itabuna e também para o final de semana. No domingo pode sim acontecer ali uma chuvinha já no finalzinho do domingo, mas sábado promete solzão, amanhã uma sexta-feira ensolarada também. Ilhéus, a terra aí de Gabriela, de Jorge Amado é Itabuna, tá, gente? Jorge Amado é daqui, mas ele tem muito carinho ali por Ilhéus. Ilhéus nesse momento marca 25 graus, máxima então de 27. Condições aí, ó, ensolaradas por todo o dia, então vai da praia Ilhéus também, a maré tá cheia por lá. Ontem foi um dia bem agitado ali pelas praias de Ilhéus, com muitos surfistas. A gente sabe que quando a onda tá mais revolta, para eles é maravilhoso. Aquele tempo também tava bem especial para quem gosta ali de pegar um surfzinho. Então, ontem o dia rendeu. Hoje em Ilhéus também, espero que quem estiver por lá puder ir almoçar na praia, comer, sabe, aquele caranguejinho, aquela lambreta, tomar ali uma água de coco, uma delícia, né? Em frente ao mar. Pois é, final de semana promete também em Ilhéus. Não tem chuva em Ilhéus esse final de semana, é solzão por lá. Então, bora se hidratar, beber bastante água. Nada de ficar exposto sem protetor solar também ao sol. Itacaré 25 graus, máxima de 26. Uruçuca 26 graus, com máxima de 28. Serra Grande 26 graus, com máxima de 27. Ibicaraí 27 graus, com máxima de 29. E Itajuípe 27 graus, máxima de 28. Uruçuca, a gente sabe que fica ali entre Serra Grande e Itacaré. Uruçuca, gente, embora a gente já falou aqui que o tempo fica firme, mas à tarde vai dar aquela nuvenzinha ali, uma passagenzinha de nuvem, mas nada que seja algo assim assustador, tá? É aquela garoazinha bem leve, então vai ter ventania sim em Uruçuca, tá? Só atualizando aqui para vocês. Vitória da Conquista marca 22 graus nesse momento, nublado, máxima de 26, mas o tempo segue firme por lá à tarde. Salvador, a nossa capital baiana, marca 26 graus nesse momento, predominantemente nublado e a máxima chegando aí a 27 graus. Agora a gente começa então aqui com uma das nossas notícias, porque essa notícia aqui foi uma das que mais repercutiu aí ontem na tardezinha, já no finalzinho do dia também. Uma mulher foi removida então de um avião,
da Gol Linhas Aéreas, porque ela estava ali com uma roupa fazendo então apologia a um determinado grupo. Esse grupo seria então a extrema-direita. Ela estava ali então com a roupa, também com bandeira, e ela foi expulsa então do avião. O voo saía do Rio de Janeiro com destino a Brasília. Ela estaria enrolada ali com a bandeira do Brasil, como as imagens mostrarão aí para vocês já já. Ela disparou também alguns insultos, claro, não foi somente ali pela bandeira. Claro que existem algumas brigas ali partidárias, mas também aconteceu alguns dos insultos. As testemunhas revelaram que ela se identificou e ela recusou a decolar ao afirmar que viajaria com petistas, chamando ali esses passageiros de abusadores. Ela chegou também a deitar no chão da aeronave e precisou ser retirada pela Polícia Federal. Segundo relatos, não havia ali passageiros ostentando os símbolos do PT. No entanto, ela disse que sim, que eles tinham demonstrado ali uma certa indignação, repúdio quando ela chega com essa bandeira do Brasil. Então acabou acontecendo ali essa discussão e ocasionou na retirada da passageira pela Polícia Federal. A gente tem o vídeo, pode colocar, produção. Estrupador, abusador, aliciador, assediador. Olha, as imagens mostram o momento que ela é retirada ali da aeronave através da Polícia Federal. Segundo os relatos ali de passageiros presentes e também da própria, ela fala que havia então entrado ali em uma discussão com outros passageiros dessa mesma aeronave que seriam de outro partido. Olha, a gente fala dessas questões e eu sempre fico me perguntando, né? Por que as pessoas ainda divergem tanto umas com as outras? A gente tem o nosso direito de votar em quem a gente quiser. Você pode expressar através da sua roupa, da sua música, do que você quiser, o seu posicionamento político, a sua opinião. Isso aí, gente, não é crime, tá? Ela está lá com a bandeira dela. Ela tem total direito. A bandeira dela não estava ferindo ninguém. Não é algo proibido na aeronave. Afeta em quê? A vida de quem? Então, o fato dela chegar com a bandeira pode sim ter aumentado ali os ânimos, aflorado os ânimos de quem não concorda com o posicionamento político da mesma. No entanto, não é motivo para ofensas, xingamentos. Por quê? Porque toda ação tem uma reação. Então, alguém que veja a bandeira, se sente insultado, começa ali as agressões verbais, daí ela também não iria ficar calada, né? Obviamente, ninguém é atacado e assiste o outro, o agressor, fazer o que ele quer, o que ele bem entende, então ela começa também a gritar, só que ela passa um pouco ali do limite, altera muito os ânimos, então ela acaba ali fazendo, né, algumas ofensas, alguns xingamentos, alguns passageiros que estavam ali apoiando essa pessoa que havia, né, sido insultada, segundo ele, pela bandeira da mesma. Então a gente fica assim, sem entender, né? A gente vive num país democrático, ou pelo menos que deveria ser, onde o nosso voto é secreto, é na urna. Ali você decide o que você quer. Bem guardadinho, sabe? Aqueles números, ó. Só faz o barulhinho depois que você confirma. Pronto. Ali é você e a urna. E as pessoas não entendem isso. Que o seu posicionamento político, a sua ideologia, os seus valores, o que você acredita é diferente do meu e está tudo bem, a gente precisa se respeitar. Olha só que cena triste, ela saía de um voo ali do Rio de Janeiro com destino a Brasília e acontece uma situação como essa, né? Que constrangedor, que coisa triste. Eu acredito que o Brasil caminha cada vez mais, né, para uma situação muito, muito decadente, a gente não pode opinar, expressar. Aí é onde eu me questiono, né? As pessoas não podem mais usar nem a bandeira, nem usar roupa vermelha, porque é uma discussão, é uma gritaria, acaba até mesmo em mortes. Por quê? Porque um ataca o outro. Já teve aniversário de criança, inclusive na época de política, onde acontece ali, né, a eleição.
onde a criança estava com determinado tema, determinada decoração. E chegaram pessoas ali armadas e destilaram ódio naquele aniversário. Então, isso não faz parte de uma ideologia política. Isso faz parte de, doença psicológica. Não tem outro nome. A pessoa que destila ódio, ainda mais uma criança, que não tem nada a ver, sabe nem quem é aquele partido, não sabe nada. Só se identificou porque os pais falaram, ele também gostou pelo fato, né, de ouvir músicas, ver fotos, e acaba se identificando, mas não sabe nem o que é, do que se trata, nem vota. Então, as pessoas, elas chegaram a um ponto muito crítico. É muito, muito triste isso, sabe? Eu acredito que tudo isso deveria ser mais leve. Você divergir da opinião política do outro, mas você respeitar, você entender que o outro pode votar na esquerda, você na direita, você pode votar na direita, o outro na esquerda, e tá tudo bem, vocês podem ser amigos, podem sim conversar, podem falar cada um das suas opiniões, expressar seus pensamentos, mas não precisa brigar, porque ninguém é obrigado a aceitar o seu ponto de vista ou coisas do tipo. Então, é uma cena muito triste, muito chata. Claro, ela já chegou ali, né, com a bandeira. Eu acredito que também não precisava tanto, né, tanto alarde. Para que essa bandeira no voo? Mas é a forma dela, seja de protesto, manifestação, o que ela tenha pensado é um direito dela. A bandeira também não está fazendo ali insulto a seu ninguém. Agora, o rapaz, né, se sentiu ofendido, aí inicia ali aquela discussão, acalorada, aquela coisa, e acabou aí, culminando na expulsão da passageira da aeronave, né? O que foi uma tristeza de fato, assim, porque a gente vê que duas pessoas que divergem de uma opinião política entraram aí nessa discussão, e ela, que talvez estaria indo trabalhar ou indo para casa fazer algo, né? Porque ninguém vai pegar um voo assim num dia comercial só para ir usar uma bandeira e ofender ou insultar pessoas em um avião. Então, infelizmente, ela acabou aí, tendo que descer. A Polícia Federal foi quem chegou até o local e fez a expulsão da mesma. Mas a gente segue aqui então com algumas informações também sobre o metanol. Ontem a gente trouxe uma atualização e o caso foi cada vez mais crescendo e culminou já na morte de 5 pessoas no estado de São Paulo. Mas o que assusta é que a Polícia Federal agora iniciou uma investigação para identificar a origem, então, do metanol utilizado na adulteração dessas bebidas. E essas bebidas com metanol podem ter chegado também a outros estados. Isso é o que aponta também a investigação. Como resposta, o governo federal, então, precisa agir agora rapidamente. E eles acionaram um sistema de alerta que recebe, então, informações de todo o país sobre quais intoxicações sem causa podem ser identificadas. Além disso, também a Secretaria de Defesa do Consumidor, eles publicaram uma nota técnica falando, então, e direcionando aos bares, restaurantes e demais estabelecimentos, pedindo atenção redobrada na compra de bebidas com rótulo suspeito ou embalagens adulteradas. É muito perigoso, a situação tem cada vez mais assustado. Uma jovem no estado de São Paulo perdeu 100% da visão. Um outro rapaz perdeu 50%. Tem mais um jovem em coma há um mês. Ele está em coma há um mês. É muito triste tudo isso. E agora a gente encaminha já para o segundo mês de coma do mesmo, hein? Porque ele entrou em coma em 30 de agosto. Hoje já é 2 de outubro. Então, assim, a gente espera que ele tenha uma melhora, mas que além dessa melhora, que a investigação seja feita e que chegue até esses locais onde essas bebidas estão sendo adulteradas e, além de tudo, nos bares, nos restaurantes, as empresas distribuidoras que fazem a compra dessa bebida com metanol. O metanol é uma substância química tóxica que ela é utilizada para solventes, em diversas coisas, para a indústria, mas ela não é própria para o consumo humano, tá? A gente precisa falar
sobre isso. É algo muito grave que está acontecendo. As pessoas não conseguem sentir e diferenciar o sabor da bebida alcoólica sem o metanol e com o metanol. A gente só consegue observar pelos sintomas da intoxicação alcoólica, que podem vir ali acompanhado da fotofobia, que é aquela dificuldade de abrir os olhos devido à claridade, pela luz, a claridade celular, televisão, até mesmo do sol. A luz solar também pode trazer uma dor muito intensa aos olhos, uma dor de cabeça que é descomunal. É uma dor de cabeça muito latente, muito forte, que a pessoa precisa ficar deitado porque é uma dor insuportável. Pode até mesmo acontecer convulsões. Então, um paciente, uma pessoa que não tem nenhuma convulsão, nunca teve convulsão na vida, passa a convulsionar depois de ingerir o álcool, claro, não é ali instantâneo, tá, gente? Você não bebeu, o metanol está na minha corrente sanguínea, passei mal. Não é assim, não é com essa rapidez. Até 12 horas após, até o momento, na verdade, em que você está bebendo, você não sente. Aí, 12 horas após, os sintomas podem começar a aparecer. Então, até 12 horas, esses sintomas começam a aparecer. Pode vir ali também acompanhado da perda da coordenação motora. Então, a pessoa não consegue ficar em pé direito, tem dificuldade para segurar objetos, os pés também. Então, assim, a gente consegue perceber que são sintomas que trazem um alerta. Porque não devem ser confundidos com uma ressaca. Não é uma ressaca, tá? Tem que diferenciar. É uma intoxicação alcoólica que acontece devido a esse metanol que o seu fígado, ele vai ali então fazer um processo químico. Então isso tudo vai voltar para sua corrente sanguínea, vai chegar até suas córneas, o que vai trazer uma perda de visão parcial ou completa, ou até ocasionar também no coma. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo que temos no cérebro, ele precisa estar oxigenado, ele precisa estar tudo bonitinho ali, funcionando como o nosso corpo deve funcionar, porque o nosso corpo é uma máquina complexa. A partir do momento que esse fluxo sanguíneo, que essa corrente sanguínea, ela tem uma intoxicação química, infelizmente, os neurônios, eles passam ali a ter rupturas. Pode acontecer também ali algumas questões que esse paciente, ele pode ficar em coma, que é o caso desse rapaz. E assim, pode até mesmo levar à morte. Então, subiu para 5 os números de mortos em São Paulo por ter ingerido a bebida alcoólica, o metanol. E agora a Polícia Federal fazendo essa investigação e analisando os casos de intoxicações que ainda não têm causa, porque as pessoas dão entrada no hospital, elas relatam sintomas, mas o médico não pode simplesmente falar, olha, você está intoxicado com metanol. Não, precisa fazer todo aquele processo de exames e tudo. Existe também, sim, uma limpeza da corrente sanguínea, consegue retirar esse material tóxico de lá, essa substância. No entanto, o problema não mora na substância, na corrente sanguínea, e sim até onde ela chega. Ou seja, as córneas, o cérebro. Então, pode acontecer, sim, danos irreversíveis, sequelas para a vida toda e até mesmo morte. Então, pode ser, sim, que esse metanol, ele tenha chegado a outros estados, então fica o alerta, até mesmo do local em que vocês compram a bebida de vocês, das distribuidoras. Essas empresas precisam ter uma fiscalização maior, precisam agora observar o rótulo, as empresas que elas compram, os bares. Assim, a gente fala disso, gente, mas tem muito lugar que vende a bebida já duvidosa, adulterada, a gente sabe disso, mas ninguém sabia que era com metanol. Eu, pelo menos, não sabia. Agora a gente já sabe, então o cuidado deve ser redobrado. Apresentou qualquer sintoma que seja diferente do sintoma da ressaca, que também, não é porque está acontecendo isso que você vai tomar lá a sua bebida, o seu drink, seja lá o que for. Sentiu uma dorzinha de cabeça, ai meu Deus, fui envenenado. Não, calma, respira. Não é assim. Os sintomas, eles são diferentes dos sintomas da ressaca.
Então, vai culminar, sim, ali no processo químico que o seu organismo ele vai ter, então, que fazer o seu fígado fica muito fragilizado. Então, bora cuidar da nossa saúde, observar aonde a gente está indo, quais são as bebidas que a gente está ingerindo, o pós, como é que o seu corpo está. Então, procura o médico imediatamente se apresentar um desses sintomas, tá? É super importante que você procure um médico. Por quê? Porque essas questões, gente, dão sim para serem revertidas, porém com agilidade. A gente vai passar aqui também o vídeo de uma médica mais uma vez, para que vocês consigam entender sobre o metanol, porque além dele estar se espalhando, alastrando, porque o que acontece? As pessoas têm já a informação de que o metanol já estava no processo alimentício, já estava assim sendo introduzido. Porém, a gente não sabia a que pés estaria. Mas agora a gente já tem uma noção. Então é hora de ficar em alerta, hora de se cuidar, entender os riscos, os sintomas. Claro, você não vai começar a beber lá o seu drink, sua bebida. Ai, meu Deus, será que tem? Será que não tem? Não, respira, calma. Você confia nessa empresa? Olha, busca saber se o rótulo, quando você compra, não está adulterado, a bebida está fechada. Se você já bebe há muito tempo aquela mesma bebida, sentiu algo diferente, por menor que seja, ó, deixa esse negócio lá, hein? Bebe não, chama o dono do estabelecimento, faz qualquer coisinha para evitar, então, que a sua saúde esteja em risco. A gente tem um vídeo aí da médica, pode colocar, produção. Etanol é um álcool tóxico, é um álcool utilizado na indústria como solvente, mas ele não é para consumo humano. Em pequena dose, ele já pode ser considerado letal. E assim que ele cai no nosso organismo, ele já vai direto para o nosso sistema gastrointestinal, para o nosso estômago. Ali ele já começa a ser metabolizado, já vai para a corrente sanguínea, já vai para o fígado. Quando eu falo metabolizado, é pegar uma substância e transformar em outra. Isso, o nosso organismo faz muito bem, o fígado faz esse trabalho. E aí ele transforma esse metanol numa substância chamada ácido fórmico. E esse ácido fórmico, o próprio nome já diz, ele coloca todo o nosso organismo, ele deixa o nosso corpo ácido, que na medicina a gente chama de acidose metabólica. E esse estado de acidose metabólica, ele é muito prejudicial para todos os nossos órgãos. Prejudica o nosso sistema nervoso central, prejudica o nosso nervo óptico, a nossa retina, os pulmões, pode dar uma pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, pode lesionar os nossos pulmões, pode dar uma insuficiência renal, que é quando a gente tem a paralisação ali do funcionamento dos rins. Então é um quadro muito grave. Esses sintomas eles podem começar após ali em média 6 até 24 horas após a ingestão do metanol. E como eu disse para vocês, a situação é grave porque o metanol ele não tem um cheiro específico, não tem uma cor específica e o gosto você mistura ali com um pouco de etanol, que é o álcool próprio para consumo. Mistura ali com uma bebida docinha destilada, um gin, uma vodka, um whisky, a pessoa nem percebe. O nosso corpo ele também manifesta ali sinais, né? Mas geralmente não passa de 12 horas, não dá uma dor abdominal insuportável e principalmente o sinal de alerta nesse momento é a questão da visão, né? Quando você tem ressaca, você não para de enxergar, você não tem fotofobia, que é quando você não aguenta olhar para a luz, de tanta fobia que você tem, causa aversão à luz, você tem que ficar de olho fechado. Isso não costuma acontecer na ressaca. Ressaca não é para dar convulsão, em quem não tem história de convulsão, nunca teve, muito menos perda da consciência. Então, em qualquer um desses casos, tem que correr para o hospital. A notícia é que existe antídoto. Tem um remédio chamado Fomepizol que consegue diminuir essa quebra do metanol em ácido fórmico. E o próprio etanol, o álcool que a gente consome, pode servir como antídoto também. Tudo isso se for feito dentro de um ambiente hospitalar controlado e com um diagnóstico e conduta bem certinho ali da equipe multidisciplinar. Olha, então é isso, serve de alerta, claro, para você de casa saber sobre os sintomas e principalmente que o metanol, ele pode sim, já está sendo vendido através dessas bebidas para outros estados e não só São Paulo, tá? Então a Polícia Federal está à frente conduzindo essa investigação.
Mas hoje também aqui é dia de Conexão Pop, claro. Vem mais um episódio especial. Por isso, pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de Conexão Pop com o mundo jovem, entretenimento, muitas coisas boas para você. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop. Esse daqui é o meu, é o seu, é o nosso programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo dos jovens. Eu sou o Luma Montagil. O nosso EP de hoje está sensacional, viu? Aqui comigo tem Gabi. Ana, infelizmente, não pôde estar presente hoje. Motivos acadêmicos dessa vez, tá, gente? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Pop. E como uma falou, hoje o tema tá maravilhoso, tá babado. Amiga, conta pra gente aí qual é o nosso tema da semana. Rapaz, hoje o assunto, ele é um pouco delicado de se dizer assim, né? Então a gente vai tomar um pouquinho de cuidado pra não falar alguma coisa errada ao decorrer do EP de hoje. Mas a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos, gente. Recentemente, né, a influenciadora Mari Menezes veio expor o seu relacionamento que teve com o DJ Ulisses, né, nas redes sociais, e desde então teve esse boom, né, de conscientização, de alerta, que ela vem fazendo recentemente na sua plataforma, né, de trabalho, e a gente decidiu trazer esse tema para o programa hoje. Inclusive, decidimos o tema ao vivo, não foi Exatamente, semana passada. Tá vendo aí? Quem fala cumpre. Você que está em casa, já passou por um relacionamento abusivo? Se sim, como foi que conseguiu se sair? É muito difícil, hein? Gabi, você teve relacionamento? Amiga, não. Nunca não. Os que eu tive eu não Nunca vou considerar. Ai. Sério, não. Só envolvimentos, pequenos envolvimentos. Relacionamento. Mas o que é relacionamento tóxico? Tem muita diferença entre um relacionamento e o relacionamento tóxico. Pra quem não sabe, o relacionamento tóxico é aquele que vem com forma de cuidado, né? Que eles ficam falando... Eles, quando eu vou falar que a gente é em relação a um homem, mas também, eu tava pesquisando antes de vir, tem muita mulher também que é tóxica, viu? São dos dois lados. Sim, São sim. os dois fios da moeda. Porque muita gente acha só que é o homem, mas antes da gente trazer algum tema, a gente precisa pesquisar. E ao pesquisar, eu percebi que tem muitas mulheres também que são tóxicas. E como é que a gente descobre isso?
como as pessoas trazem isso como uma forma de cuidado. Ai, não veste esse short, tá muito curto. O tratamento diário, Sim. né, no seu dia a dia, mostra muito os sinais, né, as red flags, que hoje são as bandeiras vermelhas, que a gente tanto brinca na internet, mas é algo muito sério, né, de se falar. E de se pensar, realmente, se aquele parceiro ali que você tá, ou sua parceira, vale a pena tá, sabe? Naquele relacionamento, insistindo em algo, se vai dar certo ou não. E muitas das vezes, quem está nesse relacionamento não percebe que ele é tóxico. Porque a gente, quando está vivendo, a gente vai passando e não vai percebendo. Mas quem está de fora que observa. E quando vem o término, que a pessoa vai olhar para pensar o que foi que você viveu, você percebe, meu Deus, era naquela situação e nem enxergava. Não é isso? Exatamente. E é muito preocupante, né? Porque em uma geração que a gente vive com pessoas cada vez mais novas se relacionando, né? A gente toma a dimensão do quanto pode ser problemático isso, né? Tanto que a influenciadora Mari Menezes, gente, ela tem a nossa idade, como eu já comentei aqui no programa pra vocês. E ela vivenciar isso tão nova é algo muito horrível. Inclusive, eu trouxe uma foto dela. E, Cássio, tem como você colocar? Mari Menezes. Cássio hoje tá cheio de foto, né? Sim. Oh, meu Deus. Inclusive, esse relacionamento de Mari, ela expôs que ela estava num Barretão. Foi Barretão? no Barretão. É, aí, né? Tá aparecendo na timeline pra vocês. Eu também peguei foto, viu, Cássio? Depois coloca ela com o ex-namorado dela. Coloca aí, Cássio, pra gente ver. Um monte de mídia aqui pra vocês. E é interessante que o anúncio do término foi de repente. Eles postaram que estavam numa festa e depois... E do nada, ela, gente, não estamos mais juntos, em respeito a todos os fãs. E até o momento, ela estava defendendo ele nas redes sociais, né? Saiu nos portais de fofoca, o motivo do Que término. ele tinha empurrado exatamente. eles dois aí. Ó. E ela estava super feliz. Exatamente. Então, assim, tinha divulgado no site de fofoca o motivo do término, só que ela vivia desmentindo para proteger a imagem dele, como ela disse no último pronunciamento dela. Ela não queria prejudicar a carreira dele, né? Então, assim, esse relacionamento que ela viveu foi tudo muito intenso, né? Tudo muito rápido, como ela falou. Ela amou muito rápido, ele também. Então, assim, até essas formas, vamos dizer assim, um pouco mais ligeiras, né? De demonstrar afeto, carinho, preocupação, é preocupante, né? Verdade, Dependendo ainda da mais pessoa. pra eles que são famosos. A gente nunca imagina Exatamente. que ela estava passando por aquela situação que ela passou depois que ela contou. Porque assim, nós sempre víamos na internet eles postando super felizes, ela dançando as músicas dele, como se fosse Virgínia e Zé Felipe. Ela era a segunda Virgínia. E quando terminou, ela postou que eles tinham terminado. Salvo engano, acho que a mãe foi buscá-la. Aí depois ela postou outro depoimento no carro. E nesse depoimento foi aonde realmente acho que ela não estava mais aguentando, que ela falou, contando tudo, o quão ele era tóxico, que ela não podia sair, usar certos tipos de roupas. Que ele criticava as roupas dela, criticava o fato dela trabalhar demais, né? Chamava ela de palavras totalmente horríveis, grosseiras, né? Que não fazem parte da índole dela. E uma coisa, amiga, que pegou muito mal pra ela também na internet foi o fato dela querer voltar. Sim, ela disse que voltou Acreditar ainda. na mudança dele, né? E quando ela se tocou que ele não ia mudar, ela veio e realmente esclareceu tudo pros fãs na internet. Pelo que ela... Ah, pode falar, amiga. E isso é algo muito preocupante em relação a você terminar um ciclo e querer voltar, mesmo sabendo que aquele ciclo é ruim pra você. Ela sabia... É a dependência emocional. Exatamente, é isso que eu ia entrar nesse tópico. Ela sabia que ele fazia mal pra ele, mas ele tava tão inserido na vida dela, psicologicamente também, né, com essa questão do relacionamento tóxico, abusivo, que ela achou que ele iria melhorar por ela, né, pelo amor que ele sentia por ela. Nesse vídeo que ela tá dando depoimento até, ela disse que foi pra São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, com os amigos, com Pedro e Duda até. E aí quando tava lá, ele mandou mensagem pra ela, que foi que eles reencontraram e decidiram voltar. Só que um dia antes, ele tinha ido pra um after, não foi? E aí descobriu que ele ficou com outra pessoa e ele desmentiu. Mas ela já sabia da verdade. E aí foi que ela não aguentou mais e deu esse boom na internet. E depois dela, as pessoas, até quem não são famosas, eu acho que começaram a se identificar. Meu Deus, eu também vivo isso. E eu acho que é muito interessante. É muito difícil também, eu sei, imagino, para quem trabalha com a rede social e precisa
expor uma situação dessa, porque você que vive já é tão ruim, mas imagina você viver aquilo, ainda ter que compartilhar com outras pessoas. Deve ser um terror. Só que assim, Gabi, ao mesmo tempo que é um terror para ela compartilhar isso, eu acredito que ela salva muitas vidas, porque muitas pessoas acompanham e seguem. A gente não sabe do que o outro passa no relacionamento. Então, muitas das vezes, quando ela fala, porque ele falava que meu short, que minha roupa tava assim, porque isso e isso, você vai falar assim, poxa, meu namorado também faz isso. Será que eu também vivo? Acho que dá um Toque de realidade. Sim. E uma coisa que você falou aí, que é muito característica de pessoas assim. Eu só quero te proteger, não vai com essa roupa, tá muito curta. É sempre aquela palavra envolta a frase de proteção. Sim. Eu tô cuidando de você. É porque eu te amo que eu falo isso. Entendeu? Então são pequenas coisinhas que você vai tendo, né? Naquele seu dia a dia com a pessoa, que você vai percebendo que você não tá vivendo uma relação saudável, né? Então as pessoas precisam estar muito atentas hoje em dia com quem se relacionam. Ainda mais quando é uma mulher, que é como Mari Menezes, nova, está sendo bem sucedida, está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Inclusive, tem mais sucesso do que ele. Então, porque ele ficou conhecido por causa dela. Pois é. Então, pode acontecer também... Pode acontecer não. Muitos homens não aceitam que a mulher tenha mais condição financeira do que você. Aí acaba tendo esse pensamento, que ela é mais que eu, então eu preciso colocar ela pra baixo. E eu acho que é aí que começa o relacionamento tóxico. Começa a falar que ela tá trabalhando ruim, que a publi dela não gostou, que a vestimenta dela não tá legal, que os ambientes que ela anda não tá legal. Tudo pra diminuir a pessoa e deixar mais pra baixo. Eu acho que essa questão do deixar para baixo, você já tem a primeira se toque daí, né? Logo no início. Porque se você tá em um relacionamento com alguém, você tem que entrar para somar. Tanto você, tanto ele. Você tem que apoiar ele e ele tem que te apoiar. Então, assim, já logo no início tem como você cair o pé, né? Meter o pé. Ainda mais quando você namora com uma pessoa que você ama muito. E eu acho que quando você namora e que você ama, você tem pensamento de futuro. Consequentemente, você pensa em construir uma família. E quando você constrói uma família, vocês precisam trabalhar em conjunto. Porque para ter um sustento, né? Então, como você disse, tem que andar todo mundo unidos, um apoiando o outro. Porque se não tem a parceria e não tem o apoio, não tem como ter uma família... eu não falo nem bem sucedida, mas ter uma família saudável. Uma parceira. relação saudável, Sim. Exatamente. Falando nessa questão de relacionamento saudável, eu acho que essa frase, ela tem um boom de significados, né? Hoje em dia, porque o que é saudável pra mim, pode ser não saudável pra você daí de casa e também pra uma, né? Então, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado com o que a gente fala na internet, porque ao mesmo tempo que a gente tá alertando as pessoas, a gente também preocupa elas, né? De certa forma. E é isso, amiga. Também aqui no bloco de hoje a gente vai trazer outros relacionamentos, não só o da Mari, mas a gente quis abrir o programa de hoje com ela justamente por isso. Pelo boom que ela trouxe, né, nas redes sociais nas últimas semanas com esse assunto que é tão importante a gente estar debatendo aqui, né? Veio aqui agora na minha mente, eu nem trouxe foto, porque agora que eu lembrei de um caso de um advogado. Ele é um moreno que ele bateu na esposa, lembrando, acho que não sei se foi no elevador, não lembro. acho que não. Não lembro. Acho que foi na casa. Ele espancou a mulher dele. Ele foi preso porque viralizou na rede social. Tinha câmera no prédio. E aí, quando foi ontem eu vi um vídeo que ele já foi solto e que ela voltou pra ele. Gente. Velho. É muito complicado esse assunto, né? Quando a gente vai debater, a gente tem que ter muito cuidado Sim. com as palavras que a gente usa, porque, como eu te falei, é aquele psicológico que tá afetado, que tá machucado, que tá mexido. A gente nunca sabe, e né? sempre acredita na mudança do outro. Eu mesmo sou uma pessoa muito esperançosa. Eu sempre acredito que a pessoa vai mudar. Até porque a gente amadurece durante os anos, né? Mas tem coisas que a gente tem que se priorizar, né? A gente sempre tem que se colocar em primeiro lugar. Então, assim, muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, né? Às vezes os familiares não são o suficiente, os amigos não são o suficiente para alertar mesmo. E quando, inclusive, eu acho que a gente fala que não são suficientes, mas ao mesmo tempo eu acho que são, viu, Gabi? Porque quando a gente tá na situação... Só que tem muita gente que não quer nem se intrometer, eu acho que percebe e não quer falar. Porque muitas vezes quem tá na relação ainda não aceita
fala que o outro tá com inveja e que quer o relacionamento deles, porque como eu te falei no início, quem vive não percebe, não sente, não vê. Mas quem tá de fora tenta alertar, mas aí percebe que o outro não tá aceitando e para de falar. Exatamente. Mas eu acho que o apoio dos amigos, da família nesse momento, eu acho que é fundamental. Exatamente, amiga. E você tava falando aí, eu lembrei de Mari Menezes novamente, gente. Porque ela foi totalmente cercada de amor e carinho pelos amigos. Da pela mãe família, também. Exatamente. A mãe dela foi Que sensacional. protegeu ela com unhas e dentes. E tá fazendo ela ver a vida de uma forma diferente, pois esse relacionamento, né, que ela passou com ele. Então, assim, é muito bom a gente ter essa rede de apoio, né, ao nosso redor e ser muito bem acolhida, né? Porque às vezes o seu amigo pode nem entender o motivo de você querer voltar com a pessoa, mas ele tá ali pra te apoiar. Ele tá ali pra estar do seu lado, entendeu? Pra te confortar. E isso é muito importante. Tem alguns impactos também psicológicos que acontecem quando a pessoa vive uma situação como essa. Eu até listei aqui, eu vou ler para não esquecer nenhum para vocês, tá? Ansiedade e estresse constante. Isso é muita verdade, viu? Porque a pessoa vai começando a ficar ansiosa, vai gerar depressão também. Muitas pessoas que não se cuidam. Então, eu acho que o primeiro passo para você que termina um relacionamento tóxico e que você tem dependência emocional, eu acho que o primeiro passo é você começar a fazer uma terapia, se rodear de amigos, de pessoas que você gosta, que te faz ficar feliz, para você conseguir, pelo menos, preencher um espaço na sua mente, para você não ficar pensando. Tem também aqui baixa autoestima e perda da autoconfiança, sensação de culpa, porque você fala assim, ai meu Deus, isso aconteceu porque eu deixei, eu sou culpada. Não acontece muito isso, esses pensamentos? Exatamente, amiga. Tem também aqui o medo de se expressar ou tomar decisões. O isolamento social, que é o afastamento de família, de amigos. Quer viver sozinha ou só com um namorado. E esses impactos, amiga, que você disse, se encaixa perfeitamente com o próximo casal que a gente vai falar aqui agora pra vocês. Cássio, coloca aí na timeline a Ana Hickman e o Alexandre, que era casado com ela há anos e administrava a carreira dela, né, pública, e vivia um casamento. E a Ana, em específico, ela não é só apresentadora. Ela tem um canal no YouTube, né, que mostra o seu dia a dia, suas coisas de dona de casa que ela gosta de fazer, decorações natalinas. E sempre os fãs comentavam, tipo assim, nos comentários: querida, esse cara te odeia. Esse cara, ele não te suporta, porque, tipo, ele nunca parecia estar feliz do lado dela, nunca sorria. E nos bastidores, né, depois que rolou todo o BO, né, com o fim do casamento, ela veio falar sobre os bastidores, sobre as agressões, sobre o psicológico dela, que era abalado, porque ele ficava o tempo todo colocando ela pra baixo, falando: você tá gorda, vai pintar esse cabelo tá ralo, entendeu? Faz uma plástica, faz um procedimento. Então, tipo assim, ela falava pro público que era constantemente bombardeada, né, por ele. Não no sentido positivo, mas no sentido negativo mesmo da palavra. Ele nunca estava ali para somar com ela, e sim vendo ela como um produto diariamente. Criticando, né? Exatamente. E eles foram casados há anos mesmo. Você colocou aí, Cássio, pro pessoal ver na timeline, tanto que eles tiveram um filho tão... Oi? Quem? Ana Hickman. Quem? Ana Hickman e Alexandre. Eu mandei pra Cássio. Cássio é o primeiro da foto. Enquanto o Cássio não coloca... Aqui é assim, gente, aqui é assim. Enquanto o Cássio não coloca, depois desse boom todo que ela teve, de anos sofrendo em um casamento, que ela se sentia totalmente pra baixo, ela conseguiu encontrar felicidade, né? Atualmente ela tá casada com o Edu Guedes, né? E ela fala, né? Ela conta os relatos. Aí... pronto, Cássio. Eu vi um vídeo dela recentemente, Amiga, ela contando esse caso mesmo Esse caso dela repercutiu muito na mídia, porque ela só decidiu romper o casamento depois de uma agressão dele. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi o momento que ela falou assim: não, eu não quero isso aqui pra minha família. Eu não quero que meu filho continue vivendo com esse tipo de pessoa.
sabe? Com esse agressor. Tanto que foi toda uma polêmica. Até hoje, ele vira e volta, perturba a vida dela, sabe? Então, assim, hoje ela encontrou a felicidade, como eu falei. Ela tá em um relacionamento com um cara muito melhor, né? Óbvio. E sem quando dúvidas. você tá em um relacionamento melhor, eu não falo, vamos falar sobre pessoa. Olha, ela tá com esse, Edu The Guedes. Aí. Ó, e você percebe, o brilho volta, fica mais bonita, a pessoa se cuida mais. Porque quando a gente tá vamos falar no geral, quando estamos em um ambiente que tem um peso pesado mesmo, não é aquele pezinho não, é um peso muito pesado. Você fica pra baixo, você não quer se cuidar, você não tem vontade de viver, tudo você acha que tá ruim em você. E quando você tá em um ambiente que é tudo leve, transmite paz, você fica feliz, volta os brilhos nos olhos. Exatamente. Então imagina, ainda mais em um relacionamento agora, que está com você todos os dias, que é presente, que precisa estar ali lado a lado. Tem que ser alguém que tenha a mesma energia que você, que pense nas mesmas coisas. E que seja leve, né? Que transmita paz. Exatamente, amiga. E ela vira e volta, conversa com os fãs no YouTube, né? E ela fala justamente isso, que esse novo relacionamento dela, às vezes tem coisas que ele faz que é muito novo pra ela, que ela não tá acostumada, né? Ele gosta muito de fazer surpresas, mimar ela, né? Então, ela fala que no início do relacionamento, ela ficava com medo de fazer alguma coisa de errado pra ele criticar ela. Sim. Nesse sentido. Então, assim, ela fala que é literalmente o príncipe encantado dela. Uma pessoa como ela, que viveu, vamos falar aqui, um relacionamento conturbado com seu ex-esposo, e hoje vive esse, que transmite paz, alegria, felicidade, e que faz as coisas por ela, ela acha que já é exagero. Ai, não precisa disso. Exatamente. Porque ela não tá acostumada. Ela estranha com aquilo. Tem uma frase no TikTok que é assim: não aceite o mínimo, já que você é o máximo. Eu acho que é algo assim. Não aceite o mínimo se você se dá o máximo. Acho que é mais ou menos assim a frase. E isso é muito verdade. A gente se dá o máximo, a gente se cuida, a gente faz tudo. A gente vai esperar o mínimo por quê das pessoas? E outra, as pessoas que estão ao nosso redor sempre fizeram de tudo pela gente. Principalmente nossos pais, Sim. Nossas mães. Então, por que a gente vai se desvalorizar dessa forma, né? Toda vez que eu tô conversando com as minhas amigas, eu sempre falo muito sobre isso. Sobre a questão de se valorizar. De se colocar como uma pessoa maravilhosa. Você é perfeita. Até com seus erros, né? Porque ninguém em sã consciência vai ser perfeito 100%. Mas eu falo no sentido da perfeição, de se aceitar com seus erros, com seus acertos e também com seus problemas, gente. Porque eu acho que essa questão do autoconhecimento vai muito disso, né? Então, quando você se conhece, você sabe o seu valor na sociedade. Você sabe o que você deve aceitar ou não deve aceitar, né? Verdade. E parabéns a todas as mulheres, inclusive para as que estão assistindo aqui, que já passaram por uma situação como essa, conseguiram enxergar e o principal, conseguiram sair. Porque eu imagino o quão deve ser difícil você conseguir se sair de uma situação como essa. Porque assim, e principalmente quando você tem filhos. Porque para quem tá de fora, é muito fácil falar assim: sai de casa, procura outro lugar. Mas só quem convive ali todos os dias sabe o quão é difícil. E ainda mais quando tem filho envolvido. Assim, eu não tenho filho, não sei como é que funciona essa relação de família com o filho, porque nunca vivi isso assim, né? Eu mesma, mas eu tenho amigas que têm filhos e eu imagino o quão deve ser difícil você conseguir se sair. E graças a Deus hoje minhas amizades todas são super tranquilas e as que são casadas são bem casadas. E eu sei que se fosse um dia para precisar sair seria muito difícil, porque quando você tem filho, né, Gabi, envolvido, se torna muito difícil, mas não é impossível. Eu tenho algo na minha mente que é assim, que a gente precisa sempre priorizar a nossa felicidade. Que independente de filho ou não. Eu até vi um vídeo recentemente no TikTok falando sobre isso. A mulher contando que ela foi, não sei se foi um vídeo mesmo ou se foi um vídeo ilustrativo. Que ela tinha um relacionamento tóxico e aí ela apanhou tanto que ela pediu o celular para pedir uma pizza.
Ah, eu já vi E esse aí, relato. ela tinha um filho nesse vídeo até. E aí, nessa ligação, ela não ligou à pizzaria. Ligou pra polícia e pediu uma pizza de pepperoni. Aí deu todas as informações, falou assim, não demora, a luz da casa está ligada. Aí a polícia chegou. Quando a polícia chegou, ele tava batendo na mulher e no filho. Muito difícil mesmo. Eu imagino o quão é difícil para essas mulheres conseguirem sair de uma situação como essa. É como eu falo pra você, é um tópico muito delicado. Porque você não tá ali na pele da pessoa pra você realmente sentir os sentimentos que ela tá sentindo. Porque às vezes ela devia ter medo de sair daquela situação, ele ir atrás e acontecer algo pior. E a gente não é vê mesmo? tanto caso que a mulher, quando termina, o ex, né? Tanto o namorado quanto o marido vai pra matá-las. Ai, gente, terrível, muito difícil. Exatamente. Por isso que eu sempre falo, tomem cuidado, gente, com as pessoas que vocês se relacionam. Porque no início você consegue ir embora. E quando já tá há muito tempo, né? Como você falou, esse caso aí, o caso da Ana Hickman, que ficou mais de uma década casada com uma pessoa dessa. E precisou ele ter partido para agressão física para ela perceber que ela e o filho dela não estavam seguros, né? Complicado. Eu também trouxe aí uma foto de Cíntia Chagas, acho que é assim o nome dela. Chagas, amiga. Chagas, é. Coloca em Mostra casa aí, pra passa gente pro ver. Pessoal. Que eu acho que eu não conheço. Ela não. também é digital influencer e recentemente ela postou que foi agredida pelo ex-marido. Ela é uma mulher chique, elegante. A gente nunca imaginaria que iria passar por uma situação Eu dessa. acho que eu tô conhecendo quem é. Põe aí, Cássia, pra gente ver. Aí quando foi ontem ela postou olha ela aí. Ela postou um vídeo. Ah, eu conheço. Ela amiga. faz eu vídeo acompanho ela no de TikTok. Sim. Ela recentemente postou um vídeo que seu ex-marido ele foi preso porque ele também agrediu a atual esposa de agora. E nunca aprende, né? Foi preso agora. Não, eu tô falando. Nunca Nunca aprendem, aprende. né? Nunca aprendem. Nossa, eu conheço o caso dela. Tanto que eu conheci ela na internet por conta disso, né? Da agressão que ela veio expor no marido e tudo mais. E é como eu falei aqui, eles nunca aprendem. Tanto se a agressão vir de uma mulher, tanto se a agressão vir do homem, não aprendem. Eles têm a tendência a repetir o comportamento em outros relacionamentos até acontecer algo pior realmente, de fato, né? E isso é muito triste porque a gente vive em um país que os índices de agressões são muito altos em relacionamentos, né? E a Lei Maria da Penha, por mais que ela funcione, né, na maioria dos casos, às vezes ela é muito falha, né? Porque o Brasil ele é um país muito diverso, com muitas classes sociais, né, diferentes. E às vezes essa lei ela não consegue chegar a todas essas pessoas, né, a essas mulheres, e elas não conseguem ficar realmente protegidas, né? Então elas vivem com medo constante. E isso é muito preocupante, gente, porque a gente vive em uma geração que cada vez mais a internet tem facilitado para essas pessoas, né? Conhecerem outras, se envolverem. Então a gente sempre tem que estar com aquele pé de alerta, né? Porque no fundo, a gente nunca sabe quem é o outro. E eu acho que as coisas adquirem, ainda mais a violência. Porque a pessoa pode falar assim, mas eu namoro com fulano há 10 anos, ele nunca teve esse comportamento. Mas ele adquiriu e hoje ele está sendo um agressor. Então a gente precisa ter esse, mas é porque ele é um bom pai. Mas ele te agride, cuidado. Não fique querendo suprir, porque tem mulheres que eu vi que ficam tentando procurar coisas boas para poder passar o pano. Mais ou menos assim que fala, né? Assim, ele faz isso aqui, mas em contrapartida, poxa, ele é muito bom pra mim e pro meu filho. Ele é um bom pai. Ele dá não as deixa coisas. faltar nada Sim. em casa. Ele paga todas as contas. Gabi, você falando, ficou parecendo um vídeo que eu vi antes de... Meu Deus do céu. Assim mesmo, gente, um depoimento de uma Mas moça. isso é a realidade. Eu escuto isso de muita gente, não tô falando em relação a agressões, mas tipo assim, ele é um bom pai, cara. Ele não deixa faltar nada pra fulano. Não vou fazer isso com ele. A gente tem nossas adversidades, mas tô aqui tentando, né? Pra manter a minha família. Mas, gente, tentar não basta só de você. O outro também tem que querer mudar, sabe? Pra ter essa relação saudável. Então, a gente escuta isso tanto no nosso dia a dia, né? Que a gente chega e fala aqui Sim. como se fosse algo normal, né? Mas não é não, tá, gente? Verdade. Então, primeiro, eu vou dar pra vocês aqui algumas dicas
eu e Gabi, não é nada organizado, tá, gente? Algumas dicas pra você que tá começando o relacionamento agora. Pra você que nunca teve. As meninas novinhas que estão começando. Como a Gabi disse, né? O primeiro passo é você conhecer quem você tá, ter muito cuidado. E saber também a procedência da família. Saber quem são os familiares, que eu acho que é muito interessante. Porque por ali a gente consegue ter uma base já, né? Exatamente. Eu sempre falo para minhas amigas que é a forma que o outro trata as pessoas ao seu redor. Então, assim, a forma como ele trata a família dele, os amigos, no geral, pessoas que são funcionários de ambientes, isso já diz muito sobre a personalidade da pessoa, né? Então, a gente sempre tem que estar alerta nesse sentido. A forma como, por exemplo, o pai dele lida com as situações no seu cotidiano ali, com a família, se estressa muito fácil, se grita com você, se é grosseiro depois pede desculpas. São aqueles pequenos detalhezinhos que você vai percebendo que não tá se metendo em um ambiente muito legal, sabe? Muito confortável. Observe também se ele xinga, porque se ele xinga demais, ele vai acabar te xingando também. Então, crie hábitos entre vocês. Não coloque xingamento como opção. Não coloque agressão como opção. Não tente nem de brincadeira tentar levantar a mão um pro outro. Porque eu acho que também pode começar assim, viu, Gabi? Começa um batendo, aí o outro vai e bate mais forte. Aí o outro acha ruim, vai lá e devolve. E por aí vai começando. E quando começa uma vez, vai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, eu acho que a gente tem que criar hábitos na nossa relação. Tem que ter o companheirismo, tem que ter o apoio entre um e outro. O respeito, a lealdade. Tem que ter, não ter o xingamento como uma opção. Momentos, né? Tem que ter momentos de vocês dois, um momento diferente, para vocês conseguirem aproveitar. Porque eu imagino o quão deve ser puxada a semana das pessoas. Então tem um final de semana mais para relaxar. Eu acho que final de semana não é muito para ninguém estar brigando, já que é algo um dia, né? O que eu de domingo, que as pessoas normalmente não trabalham, para ter com sua família, com seu namorado. Então a gente precisa viver os momentos com intensidade e nunca colocar agressões como prioridade. Exatamente, amiga. Você falou um tópico aí que é muito importante, tenha paciência com o outro. Essa questão de xingamentos, gritos, ataques de nervosismo, acontece, porque às vezes a gente tá ali com situações do nosso dia a dia, a gente fica de cabeça cheia e acaba, né, descontando no outro. Mas tenha consciência que a partir do momento que você está se relacionando, você está conhecendo o outro diariamente, né? Então, assim, se você está realmente dedicado a isso, você não vai descontar sua raiva no outro. Você vai falar assim, independente de todos os problemas que eu tenho, ela não é a culpada. Ele não é o culpado. Então, assim, tome muito cuidado com as pessoas que vocês se relacionam. A gente trouxe alguns casos aqui de famosas, né? Mas existem milhares, gente. Quando eu fui pesquisar mesmo, eu lembrei de um que até aconteceu recentemente, que foi da Vanessa Camargo e da Dolabella. Ele é muito problemático, inclusive. Eles namoraram há muitos anos atrás, né? E o relacionamento já era um relacionamento abusivo, com agressões, eles extremamente grosso e desrespeito. E Cássio, nem deixa eu terminar de falar, né? Mas enfim, o que eu quero dizer ela voltou com ele novamente, né? Acredito que ela deve achar que ele vai mudar, né? Mas as pessoas não mudam assim do dia pra noite, né? Da água pro vinho, né, gente? E é isso, galera. Um beijo pra vocês. Quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com um tema maravilhoso. Eu acredito que as 3 juntinhas, viu? Um beijo no coração de cada um. O meu Instagram é luma.montagil. Me acompanhe lá, que todos os dias eu posto a minha rotina. Bom, gente, mais um fim de episódio pra vocês. Um beijo e até o próximo programa. E não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, que é Gabriele Monteiro.
E hoje também é dia de café, poesia e cinema, onde arte e cultura estão entrelaçados e, claro, você confere mais um episódio especial com aquela dica também aí pro final de semana, você aproveitar, já ir ao cinema ou assistir em casa também com a família a indicação de filme desse final de semana. E também vem muita poesia, muita arte aqui na telinha da TVI. Por isso pode rodar a vinheta, porque hoje é dia de café, poesia e cinema. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. É isso mesmo, eu estou sem barba, tá? Não precisam comentar, não precisam se assustar. Eu fui fazer a barba no banheiro ontem, simplesmente fiz errado. Aí eu me chateei e acabei fazendo tudo, né, seu Ademilton? Seu Ademilton está aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Bom dia, Seu Ademilton está em outra dimensão. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário aí que vocês estejam assistindo, né? É muito bom estar aqui de volta ao Café com Poesia e Cinema. É um pouquinho corrido. No momento, né, tô passando por problemas assim, eu não diria existenciais nem de saúde não, graças a Deus tá tudo bem. Administrativo. É só administrativo mesmo, que tá um corre-corre muito grande e fica complicado para poder sair, sabe? Já visto a sua barba aí, né? Vai fazer barba com pressa. Mas a minha barba saiu. Você vai fazer barba com pressa, dá nisso, aí acaba se pelando todo. Não é a primeira vez que eu tento consertar o inconsertável, pois né? Mas vamos lá. Mas eu soube que Rafael Gana, filho de Barbosinha, ele é um excelente barbeiro. Eu vou tomar umas dicas com ele. Ele já estava ali nos bastidores falando, olha, raspou a barba. Eu sei ajudar nisso daí, então eu vou pedir aí um conselho. Pronto, você já tá ouvindo a gente. Já tem uma ajuda aí a mais, né? Pois é. Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Café com Poesia e Cinema. Esse quadro maravilhoso que faz parte do TVI News, seu Ademilton. Esse programa de notícias que é o melhor do Brasil, né, seu Ademilton? Sim. Eu só me informo pelo TVI News. Eu diria a você que no momento da América do Sul aqui, eu tenho compartilhado o nosso programa na América do Sul, tem recebido boas críticas, só não gosto assim muito porque não está sendo comentado no nosso site, né? As pessoas estão comentando, eu peço lá inbox, respira, né? Senhor, respira. Eu peço lá inbox, comenta, deixa um comentáriozinho lá para poder a gente saber e tal, mas isso mesmo, o povo não gosta de estar comentando, paciência, né? O mais importante é que esteja assistindo. Com certeza. A audiência, eu digo a você, pelos comentários, é muito boa. Mas olha, pessoal, hoje nós estamos falando de tempo corrido, tem muita coisa correndo, mas aí eu pergunto para vocês, e se o tempo corresse para trás ao mesmo tempo, seu Ademilton? Você às vezes já assistiu algum filme, seu Ademilton, onde tem viagem no tempo, mas na verdade é uma inversão do tempo? Olha, eu assisti um com você, por sinal, eu não entendi nada. Se vocês que vão assistir o programa, ou assistir a dica, né? Aí, o filme, deixa o comentário aqui, aí embaixo, né? Aqui embaixo, né? Você fala assim, né? Aqui embaixo. Deixa o comentáriozinho aí, porque eu confesso que eu não entendi. Estamos falando de Tenet, filme de 2020 dirigido por Christopher Nolan, interpretado brilhantemente por John David Washington. E é um filme, pessoal, que fala sobre viagem no tempo, mas é uma viagem no tempo que é uma viagem na maionese ao mesmo tempo, porque é inversão do tempo. Então, ele fala sobre a possibilidade de reverter a entropia dos átomos para que ao invés da gente ir para frente, a gente ir para trás. Vamos passar algumas imagens de Tenet e já eu volto.
Então, Tenet é um filme maravilhoso, dirigido pelo talentosíssimo Christopher Nolan, que agora pirou de vez. Ele não quer mais saber de espaço, não quer mais saber de sonhos, agora ele quer simplesmente inverter tudo. Estamos em épocas perigosas do cinema, né? Daqui a pouco eu fico com medo, assim, eu diria... de eu assistir um filme desse e eu começar a inverter o meu próprio eu diria que até você tá um pouquinho invertido aí, você tá andando para trás, seu banco, a sua cadeira aí, a sua poltrona, está fora, tá alinhada para trás. A minha tá aqui no lugar certo, mas a sua tá um pouquinho aí para trás. Será que já foi o tempo que já virou isso aí? Eu não duvido. Eu só sei que você não entendeu, Fernando. Não entendi o filme, não. Sinceramente, eu já assisti esse filme 2 vezes. É ação. Para quem gosta de ação, é excelente. Mas o conteúdo que tá passando ali, você tem que ver com muita atenção. E tem que assistir mais de uma vez. Mais de uma vez. Eu assisti já 2, não conseguia entender nada. Mas dá pra gente uma perspectiva interessante da realidade. O que aconteceu, aconteceu. Não tem como a gente mudar. Mesmo que a gente se inverta e volte, mas não tem como mudar. E o filme aborda isso brilhantemente nas suas cenas de inversão. Então tem uma cena lá mesmo, que tem uma perseguição de carro, que eu não vou dar spoiler, tá no trailer. Os carros estão perseguindo um carro invertido que está andando para trás. Mas na perspectiva do carro que está andando para trás, ele está certo, ele está andando para frente. E os carros que estão o perseguindo, que estão andando para trás. Então tudo depende do ponto de vista. O tempo é o mesmo, mas para a perspectiva de um está invertido, para a perspectiva de outro está normal. Então isso é muito curioso e aborda um tema real na física, que é a entropia, né? Mas eu não sou professor de física, eu não vou nem me arriscar a falar disso. Assistam ao filme e depois vocês comentam aqui embaixo o que é que vocês acharam. Mas olha, tem poesia hoje, não tem? Tem, e hoje... Tem alguma poesia sobre barba? Não, sobre barba não. Tem sobre o tempo, né? Eu vou ler a poesia Vencendo o Tempo. Eu tô quase invertendo o tempo para pegar a barba de novo. Já que nós estamos falando do tempo passado, presente e futuro, eu recebi hoje uma mensagem do meu Facebook, né? Porque as minhas poesias iniciei postando por lá. Sim. E ele mandou uma lembrança de 8 anos. Foi 8, foi 13 anos, um negócio desse. Foi quando eu criei o Vencendo o Tempo. Olha só. Né? E esse texto, ele correu já o mundo aí, foi premiado aqui, inclusive no Brasil, através do concurso que eu participei da editora Vivara. Fui selecionado entre os 250 e entre os 50 maiores desta antologia, né? Sim, então, eu fico muito feliz, né, que a minha história foi contada. E aqui na América do Sul eu recebi algumas premiações. Esse texto, ele chegou também lá na Itália, na Espanha, e está indo aí para o espóliozinho, né? O espóliozinho que já acabei falando, né? Ele fala espólio, pessoal. E vai ser publicado na revista também, lá de Cunil de la Fronteira, né, na Espanha. Eu fico feliz, sabe? Então eu vou ler esse Vencendo o Tempo, já que a gente está falando... E temos também novidades na área de premiação sua, né? Sim, vamos deixar isso aí pro... vamos deixar o suspense. O suspense pro quadro final aí do programa. Vá conversando aí enquanto eu... Claro. Pois é, pessoal. Então, nosso poeta tem aí uma surpresa magnífica envolvendo a sua carreira literária, tá? Ele acaba de ser imortalizado na Academia Itabunense de Letras, na qual a Raquel Rocha, que é apresentadora aqui do Raquel Rocha Entrevista, entre outras maravilhosas produções como Luz Câmara Arte e muitos outros programas também, filmes, documentários, ela é a presidente. Está lá, claro, protagonizando esse momento especial. Sim. Mas a gente vai falar disso e hoje é um momento especial na vida dela. Hoje é um aniversário dela. Da nossa presidente. Raquel Rocha, meus parabéns, muitos anos de vida, felicidade, prosperidade, cinema, arte, tudo de bom. Espero que eu esteja presente aí em todos os próximos anos. Como ela mesma diz, cuide da sua mente, cuide do coração e do cinema? Do cinema. Cinema, faz de conta que é o cinema. Vamos ler poesias. Então vamos ler aqui o Vencendo o Tempo, como eu já citei aqui. Esse texto, ele conta a minha história, né? Basicamente, resumida, claro. Mas aqui eu falo do antes, o durante e o depois. Então, o Vencendo o Tempo. Tempo que tirou minhas lágrimas em dias tristes,
acalentou as noites nos dias de chuvas, iluminou meus sorrisos nos dias de lua e de sol. Tempo que roubou a infância, amadureceu meu corpo antes que minha mente acordasse do sono profundo. Emudeceu meus sonhos, não deixando eles tomarem vida, tornando minha alma vulnerável ao mundo. Tempo, terás espaços entre os anos, verás rugas chegar e mudar a minha face, mas diante de mim não verás a minha mente se perder, nem um coração envelhecer. Estarás nos meus sonhos, terás o teu prazer, mas dentro deles o que tu verás será a tua perda de tempo por não me ver sofrer, nem me esconder de você. Que poema maravilhoso. Poxa, puxa vida, viu? Puxa vida, eu adorei. Me inspirou, inclusive, a falar sobre o segundo filme de hoje, tá? Olha, o nosso quadro está quase chegando ao fim, mas eu vou passar uma indicação maravilhosa, que é o filme de Encontro com o Amor, com o grandioso Harvey Keitel. Faz papel de Weldon Parish, esse escritor maravilhoso que está isolado numa cidade italiana. E simplesmente um executivo dos Estados Unidos, ele é coagido pelo seu superior a ir lá procurar esse escritor e fazer, convencê-lo a voltar para o mercado literário e escrever um novo romance, interpretado pelo talentoso Joshua Jackson. E a Claire Forlani fazendo o papel da Isabella, filha do Weldon Parish, belíssima, talentosíssima, que se apaixona pelo Jeremy, que faz papel desse executivo de negócios, da área de literatura, que tenta convencer o Weldon Parish, que aos poucos vai fazendo ali parte da rotina do escritor isolado e acaba quase que decidindo ficar na Itália. É um filme maravilhoso, De Encontro com o Amor é uma bela pedida. Então o filme é dirigido pelo diretor Brad Meerman, traz pra gente uma visão maravilhosa sobre o amor e uma visão maravilhosa sobre o dinheiro, o quão o dinheiro ele é necessário, mas também não é o nosso Deus, tá? A gente aprende com esse filme que o talento e às vezes um isolamento do mundo vale muito mais que milhões de dólares na conta, tá? Então vamos assistir aí algumas imagens de Encontro com o Amor e a gente volta já já para fechar o nosso maravilhoso quadro.
assiste ele. É aquele filme que você não esquece. Eu né? tô lembrado desse filme, é muito bom, de sinal, super indico. E no final tem uma cena E essa atriz é maravilhosa, eu adoro ela. E tem textos publicados com fotos dela, né? Que são, inclusive, fotos desse filme, né? Inclusive, ela participou daquele outro filme também. Encontro Marcado, com Brad Pitt, que é muito bom também. Eu espero que vocês assistam. Com certeza. E vamos terminar esse programa com as imagens aqui da sua premiação, né? Da sua condecoração, aliás, da sua imortalização na Academia Itabunense de Letras, né? Me conta aí como é que foi essa história, seu Ademilton. Olha, eu vi lá você de terno, gravata e pelerine. Pra mim foi um sonho que ainda não caiu a ficha, na verdade. Apesar de que eu venho, né, propagando aqui já a minha história e participo de várias academias aqui espalhadas já pelo Brasil, umas 2 fora do Brasil também. Então, mas faltava aqui Itabuna, né? E tive o privilégio de ser convidado para fazer parte e fui eleito, né? E para mim foi uma honra, né, estar na Lita, né, que eu vou começar uma nova história, né, que ela vai ser contada a partir de agora com o Poesia que Cura. Vem aí o Poesia que Cura 2026. Aguardem que todo esse trabalho vai ser divulgado aqui no programa Café com Poesia. Então vamos nos despedir aqui da nossa audiência, que vai ficar com as imagens dessa noite memorável e que Raquel estava lá, né? Um abraço fortíssimo. Com certeza. Raquel. Vários amigos nossos estavam lá. Então vamos aí assistir algumas imagens. E tem uma semana repleta de café, poesia e cinema. Até a volta, pessoal. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Eu sempre fico muito feliz nos eventos da Alita, porque é uma ocasião de encontrar tantos confrades e confreiras. Então, além da solenidade, é a oportunidade da gente confraternizar, da gente se abraçar. E o evento de hoje foi belíssimo. A posse de Ademilton Batista e Jefferson Braga, 2 novos membros que venham para somar, para trabalhar e para engrandecer a instituição. Essa posse é uma posse muito importante para a minha vida, porque, como eu disse no meu discurso, faltava algo mais, principalmente aqui, na cidade onde eu abracei. Então, eu tenho um projeto ainda que vai ser colocado em pauta, que é o Poesia que Cura. Esse projeto é um projeto muito importante para a região, para as pessoas que estão nos hospitais, nos abrigos, nos orfanatos. Então, a poesia, ela cura. E eu pude experimentar isso na minha pele quando eu fiquei internada, né? Devido ao meu problema de saúde. Eu tive o privilégio, a sorte de sair. Então, eu acredito que foi por uma causa maior. E é isso que eu pretendo descobrir nessa nova caminhada. É um momento extremamente significativo, né? Acho que talvez para todos aqueles que se colocam, né, na disposição, para se colocar, como costumo dizer, como barreira frente àquilo que hoje muito comumente se fala sobre desconstrução, né? Então nós temos o dever de preservar aquilo que é necessário ser preservado, porque não há possibilidade de você construir uma ponte, destruí-la e depois não ter por onde passar novamente, né? Então estou muito feliz por este momento e é mais um ato, né, dentro da minha trajetória existencial aqui nessa vida.
Olha, voltamos. Cadê eu, Cássio? Que eu tô assim, mostrando aqui minhas pernas. Cadê minha câmera, Cássio? Cássio me colocou aqui nessa câmera. Pronto, enquanto isso a gente segue daqui. Isso! Agora sim, Cássio, deu uma melhorada. Olha, é o seguinte, a gente vai voltar aqui falando então sobre o Enem 2025. O mês de outubro é um mês de campanha, a gente vai trazer muita coisa boa por aqui, tá? Mas além de tudo, a gente vai falar aí então sobre o Enem 2025, por quê? Porque o mês de novembro já começa ali na primeira semana, aquele preparo especial, porque os jovens, adolescentes, adultos, todo mundo se reúne aí na expectativa só. 9 e 16 de novembro, as provas de 4 áreas do conhecimento e também redação. As inscrições, elas sempre são feitas ali logo no início do ano. Esse ano eu achei que demorou até mais, hein? Esse ano eu achei que teve ali mais um tempo. E assim, é muito bom, por quê? Porque algumas pessoas não têm ainda o acesso à rede social, à internet, à informação como nós. A gente que já tem mais um conhecimento sobre rede social do período. Alguns jovens também ficam ali na expectativa, fica naquela ansiedade, faz ou não faz, por ser um tempo de teste também, quando está no ensino médio. Mas o Enem, gente, é o que abre portas para as universidades e para um futuro melhor. Porque é através da educação que a gente consegue ver as mudanças que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera acontecerem. Então, o Enem vem aí, dia 9, dia 16, já salva essas datas. Atenção, hein? Enem 2025, 9 e 16 de novembro desse ano. O exame tem 180 questões e uma redação. No primeiro dia, serão aplicadas as provas redação, linguagens e códigos e ciências humanas. No segundo dia, ciências da natureza e matemática. Você que ainda não conhece o Enem ou você que vai prestar o Enem, para que serve então, Pérola, o Enem? Bom, o Enem ele dá o acesso às universidades públicas e privadas através de SISU, ProUni e também o FIES. Esses são aí os programas do governo para o financiamento do curso. Você pode ganhar bolsas de até 100%. No caso do FIES também, para alguns alunos que cursam ali de forma como bolsistas nesse período. E depois, quando finaliza o curso, é hora de pagar as mensalidades que ficaram lá atrás, há 4 e 5 anos atrás. Então, através do Enem, você consegue ingressar na faculdade pública ou também particular. Para, então, valer realmente aquela nota, você precisa ter concluído o ensino médio, desde que o participante tenha aí os 18 anos completos e ele atinja a pontuação mínima de 450 pontos em cada área. E 500 pontos é o mínimo em redação. Então, o aluno precisa aí atingir 450 pontos em linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. E já na redação, 500 pontos como mínimo. Algumas instituições, elas fazem ali uma nota de corte superior a 450, a 500. Tem muitas instituições com altas notas de corte, então tem que estudar, tem que se dedicar, porque são 2 domingos exaustivos. Eu particularmente já fiz Enem e assim, ó, quando era a época de fazer, eu comecei a fazer o Enem no 9º ano. Eu já era mais curiosa, assim, de... Ai, não, eu quero saber. Porque quando eu chegar no ensino médio, esse negócio vai me dar um medo, né? Porque ali já tá perto da faculdade. Então, a gente pode fazer desde o 9º? Pode. Então, eu comecei a fazer no 9º ano, já fiz. No 1º ano fiz. No 2º ano do ensino médio fiz. No 3º ano fiz também. Então, já fiz aí 4 anos de Enem. Eu sei bem como é complicado esses 2 domingos. Então, aqui ficam algumas dicas para você de casa que vai prestar o Enem. Ou você que conhece alguém que vai prestar o Enem. Seu filho, neto, sobrinho, você, seu vizinho, quem quer que seja. Caneta esferográfica do tubo transparente. Caneta esferográfica de tubo transparente. Nada de chegar lá com aquela canetinha colorida, porque tem aluno do ensino médio que adora fazer isso, né? Pega lá no último momento, já quando tá dando ali o horário, ai meu Deus, o portão vai fechar, bota lá o estojo de qualquer jeito, não testa a caneta, nem vê a cor.
Tem caneta, gente, que às vezes dá uma confundida ali na mente, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu pegar uma caneta, achar que a caneta era azul, passar e é vermelha. Não, não é Enem, né? Que pro Enem a gente se prepara direitinho. Mas já aconteceu em alguns casos assim. Então, ó, prepara no sábado já. Dorme direitinho para descansar, para não chegar no Enem com sono. Nada de acordar cedo. Teve um Enem que eu fiz, que eu inventei de acordar cedo para revisar. Menino, mas quando chegou a hora da prova, eu tava num sono. Acordei 5 horas da manhã do desespero. Meu Deus, eu preciso estudar mais. E aquela agonia que todo estudante, toda pessoa que faz o Enem fica. Pois é, acordei 5 da manhã para estudar, para revisar as coisas. E aí fiquei sem sono e peguei ali o dia direto. E pense que me deu um sono. Por quê? Porque eu não tava no sábado, de sexta para sábado, dormindo bem. Eu dormi super mal, aquele sono leve que você acorda toda hora, sabe? E aí no sábado pro domingo eu acordei às 5 da manhã. Então eu poderia ter acordado um pouquinho mais tarde, umas 8 horas. E aí, né, tomado meu café e feito tudo bonitinho, sem esse desespero. Mas é ansiedade. Então aqui ficam algumas dicas até mesmo para você controlar a sua ansiedade para esse período de provas que está chegando. Prepare tudo na sexta-feira. No sábado você vai fazer uma revisão ali do que você já estudou. No sábado, durma bem, tá bom? Nada de estar acordando nesse desespero. Acorda num tempinho melhor, sabe? Deixa sua mente relaxar, seu corpo relaxar. Por quê? Porque é uma pressão muito grande quando você olha para aquela sala cheia de gente. E é uma agonia, você fala, meu Deus, quantas questões, 180 questões para eu resolver. Jesus, segura na minha mão e vamos. E aí, olha, a melhor dica é, se prepare antes da prova. Nada de deixar para o final de semana, hein? A prova é dia 9, nada de deixar para o dia 8 você começar a se organizar, não. Compre a caneta, deixa a caneta lá desde sábado guardadinha. Põe na mochilinha, lembrando que celular, se tocar, meu amor, alarme, mensagem, ligação, qualquer coisa, você é desclassificado. É eliminado da prova. Convidado, ó, a se retirar da sala. Pérola, esqueci a bendita caneta. Infelizmente, você não vai poder fazer a prova. Eles não dão. Meu Deus, errei no gabarito e agora? Presta bastante atenção, hein? Ao passar para o caderno de respostas. Por quê? Porque não tem outro gabarito. É aquele dali, é uma folha única, intransferível. Infelizmente, ó, se abrir a oportunidade para um, se abrir aquela exceção para um, vai ter que abrir para todo mundo, né? Quem nunca errou uma prova, assim, eu nunca aconteceu uma situação dessa no Enem, porque eu já ia ali com medo, um pânico, sabe? De, meu Deus, eu não posso errar, então. Observa, confere 2, 3 vezes a alternativa, porque se errar, infelizmente, você tentar ainda, ó, sinalizar, ou você pode ser, ó, desclassificado da prova, sua prova vai zerar, ou aquela alternativa também vai ser desclassificada, zerada ali, anulada, e aí a gente já sabe, né? Então, redação, outro ponto que deve também haver um preparo físico, emocional, porque até mesmo físico, porque às vezes o corpo, gente, começa, sabe, a dar aquela agonia, aquela fadiga por conta da ansiedade. Alimentação, levar o seu lanchinho sempre, sem fazer barulho, tá? Come lá quietinho, deixa o coleguinha terminar a prova dele. Tem gente que faz de presepada, sabia, gente? Faz de propósito. Pega o salgadinho mais barulhento do supermercado e leva pro Enem, pra atrapalhar todo mundo ao redor. Ah, mas isso aí, gente, é tão chato, sabia? É insuportável você ficar ali naquele nervosismo, a pessoa... Vamos ter, ó, consciência, porque às vezes você atrapalha o outro e você inconscientemente se atrapalha também. Porque você perde o foco ali da prova e aí quando você volta, você não tá mais naquele mesmo speed. Então essas daí são algumas das diquinhas pro Enem. Outra coisa, celular na bolsa. Eles vão entregar para você uma embalagenzinha, um saquinho plástico. Você vai vedar completamente aquele saco plástico. E cuidado, pelo amor de Deus, para não esquecer esse celular lá, hein? No local da prova. E outra coisa, antes, na sexta-feira, você precisa verificar o seu local de prova, tá? Qual escola, qual faculdade, qual instituição que você vai fazer a sua prova. Lembrando que só irá aparecer o local, o bairro, o nome da cidade, o endereço.
Mas a sala você descobre lá, tá bom? Lá você vai olhar lá seu nome, confere direitinho. Pegou o caderno de respostas? Confere direitinho a frase que vem em cima. Olha direitinho se está tudo certo. Lê as alternativas, vê se está faltando alguma questão, se tem algo anulado. E ó, respira, porque vai dar certo, tá? Então vem aí Enem 2025. A gente também vai passar aqui os atrasados do Enem, porque assim, gente, eu já vi tanto episódio atrasado do Enem, que a galera às vezes fica tanto no pânico, aquele medo, aquela adrenalina, que acaba, né, indo resolver as coisas de última hora, ou também pega um trânsito insuportável. Inclusive, essa é uma dica para vocês, tá? Enem, quem pega corrida por aplicativo, se prepare, por quê? Porque você não vai encontrar tão cedo. Você vai ficar lá, ó, fazendo a solicitação. Aí o rapaz que está terminando uma corrida vai aceitar a sua e vai demorar assim o dobro de te buscar. Aí você vai ficar naquela de cancela e espera outro, cancela e espera outro. Então, ó, se você tem algum veículo, se você pode já deixar marcado com a pessoa, deixe marcado com o Uber, com o rapaz da moto, deixa já marcado com alguém. Porque se você depender de chegar nessa instituição por aplicativo, vai dar uma demorada, hein? Porque é muita gente. As escolas ficam, ó, lotadas, as faculdades lotadas. Então, essa daí também é uma das diquinhas para você de casa. Não se perder, ficar bem atencioso, tá bom? Olha, e também a divulgação do gabarito acontece também nesse ano, tá? 2025. No dia 1º de dezembro de 2025 sai o gabarito oficial. O resultado do Enem vem só em 2026. 16 de janeiro chega o resultado oficial. Então, assim, bora todo mundo se cuidar, bora todo mundo deixar tudo organizadinho, já começar a estudar, já começar a analisar ali, ó, vou levar lanche, não, esse ano vou levar só fruta, levar água, não esquecer de levar água, porque lá você não vai poder, olha, eu posso ir beber água? Não, você não vai poder beber água, no máximo você vai poder ir ao banheiro, e mesmo assim é bem complicado, hein, mas observem bem. Nos dias 9 e 16 de novembro acontecerão aí as provas do Enem. O primeiro dia já é redação, linguagens e códigos e ciências humanas. No primeiro dia já começa com redação. No segundo domingo acontecem as provas de ciências da natureza e matemática, tá? Então, só há uma diferença aqui para as pessoas do estado do Pará, porque vai acontecer a COP30 em Belém e aí vai ter ali uma mudança, uma alteração na data do Enem, tá bom? Que vai acontecer no dia 30 de novembro e 7 de dezembro, que não é o caso da gente aqui do extremo sul baiano, mas fica também aqui essa atualização e informação para vocês. Então, aí no dia 1º de dezembro desse ano, chega aí o gabarito oficial. Para quem ficou lá último na prova, porque só pode levar a prova, gente, depois, ó, das 18. Então, quem fica ali para assinar a ata, eu já fiquei para assinar a ata, eu queria a minha prova. E aí eu saí de lá já tarde à noite, né? Fui a última a sair da sala, eu que tive que assinar. E levei minha prova. Consegui depois conferir as alternativas, tudo bonitinho. Então, o gabarito oficial só sai no dia 1º de dezembro e o resultado ali, se você foi bem, se foi mal, como é que ficou cada nota, é no dia 16 de janeiro de 2026, tá? Então, bora prestar atenção nas datas e também prestar atenção no tempo, o prazo de inscrição para cada programa de financiamento, tá? O SISU, ProUni, o FIES. Então, fica ligadinho lá através dos portais para você não perder. E, além de tudo, a gente sabe, né? Desejar aqui a você uma boa sorte. E no mês de novembro, 1º de novembro, a gente volta aqui já com especialistas, professores de redação, trazendo aí algumas dicas e sugestões também do tema de redação. Porque é uma expectativa muito grande, né? Eu lembro que na minha época eu já ficava, ai meu Deus, o que vai vir por aí para a gente começar já a estudar, a procurar informações e também aprender aí, olha, o que pode chegar de novidade. E além de tudo, ó, a gente sempre fica nessa expectativa, né? Porque tem que saber desertar. E aí, meu amor, aí a gente vai ter que fazer o quê? Suar firme para fazer.
Tá bom? Então agora a gente vai continuar aqui com mais informações, além do Enem 2025. Olha, a gente tem aqui também a imagem de um ônibus da rota desgovernado, sem freio, na entrada, então, do Santa Clara, aqui em Itabuna. Já já a produção vai colocar aqui para vocês essa imagem, gente, assim, chocou aqui em nossa cidade. A gente percebe, então, inclusive, que trouxe ali um susto às pessoas que estavam ao redor. Esse ônibus, ele saía, então, sem freio, do bairro Santa Clara, aqui em Itabuna. Olha só, tinham muitas pessoas na pista, pessoas indo ao trabalho, outras voltando. Que pânico, hein, gente? Que pânico. Imagina ali quem está atravessando a rua, quem está passando de um lado ao outro, passar por uma situação dessa, né? Infelizmente, aconteceu, mas até o momento não tem registro de feridos ou até mesmo de óbito. Até o momento está tudo sob controle, mas foi um susto muito grande para quem estava ali. A gente vê que tinha muitas pessoas, inclusive nesse ponto aí, olha, tem ali um local onde tem algumas vendas de verduras, frutas, uns hortifrutezinhos. Então, havia algumas pessoas ali também fazendo essas compras. Tinham carros, veículos, famílias ali dentro. Então, é um susto muito grande. E olha, os comentários falam então que foi um susto muito grande. Para quem estava ali também, percebeu que o motorista não conseguiu reduzir então a velocidade. Outras pessoas falaram também que um ônibus da mesma empresa, da linha Itacaré a Porto Seguro, o veículo simplesmente desligou tudo numa descida. E graças a Deus, o motorista, que foi bem habilidoso e experiente, conseguiu estacionar rapidamente no acostamento. Aconteceu na BR-101, depois da saída de Camaquã, logo após o posto Mangueira. Essa daí foi a declaração de uma internauta, olha, falando aí então. Muito triste, né? Numa descida, esse ônibus parar tudo. Ainda bem que o motorista conseguiu reagir ali com rapidez. Olha só a imagem aí, o ônibus sai, olha, desgovernado. Olha só. A imagem vai voltar mais uma vez. Olha só, as pessoas indo ali para perto, correndo. E até mesmo, olha lá, gente, a imagem agora foi mais clara. Pode voltar mais uma vez, produção, para a gente pegar esse iniciozinho. Olha aí, ó. Pode voltar outra vez. Vocês conseguem ver? Dá para você dar um zoom, Cássio? Você consegue dar o zoom? Olha, o Cássio vai dar um zoom para vocês conseguirem entender como é que aconteceu. Olha só, as pessoas correndo ali, muita gente, muitos carros, olha só. Pode dar o zoom, Cássio, aí nessa imagem na parte do ônibus. E volta para o pessoal conseguir identificar, olha só. Foi esse ônibus aí da empresa Rota que acabou então perdendo ali o sentido. A gente não sabe até o momento. A Rota não emitiu nenhuma nota falando, esclarecendo o que havia acontecido. Se foi um problema no motor, no freio, se foi falta de manutenção, se o motorista passou mal ou o que aconteceu. E claro, a gente precisa, né? A população precisa. Quantas pessoas fazem o uso de ônibus todos os dias? Estudantes indo e voltando para as suas cidades, famílias, pessoas que vêm visitar quem elas amam, amigos, pais, mães, avós. Então, assim, ó, a gente precisa sim de um esclarecimento da empresa do que aconteceu. Se foi a falta de manutenção ou o que aconteceu aí nesse caso, hein? Precisa sim de uma resposta e a gente não pode ficar quieto, hein? Tem que cobrar, por quê? Porque hoje foi esse ônibus e a gente não estava, mas tinham famílias ali dentro. Inclusive a do próprio motorista. Então a gente deixa aqui aberto então a resposta para a Rota entregar aqui à população. E assim, esse foi um caso assustador, né? Em plena luz do dia, olha só, quantos veículos. A gente vê até que um veículo ele vem aqui mais para a direita, ó. Depois ele faz a volta de novo. Que susto, né? Mas ainda bem que não deixou feridos. E assim, tem relatos de outras pessoas também. Olha só, as pessoas correm ali pela esquerda, ó.
Elas correm em direção ao ônibus para ver o que estava acontecendo, se tinham feridos e o que aconteceu, que esse ônibus desceu aí nessa velocidade desgovernado. Ainda bem que não via nenhum carro ali na direção da Manuel Chaves, em sentido aí ao Santa Clara. A gente sabe que ali são bairros um perto do outro, Jaçanã, Jardim Primavera, Vila Anália, e que tem um fluxo muito grande também aqui, olha, para esse outro lado da cidade. Por quê? Porque liga a Camaquã, Buerarema, outras cidades vizinhas, também liga aqui a uma faculdade também, há duas, na verdade, inclusive a minha faculdade também, hein? Eu passo por aí todo dia de noite. Nesse sentido aí que o carro, ó, vai passar agora. Então, é bem perigoso, é bem triste uma situação como essa, mas a gente agora deixa aberto aí a resposta da rota e quando eles emitirem também alguma nota, se emitirem, a gente volta aqui com vocês, a gente traz então, para que vocês possam entender o que aconteceu e nós mesmos, né, porque até o momento não tive aí nenhuma resposta. E a gente só sabe isso até o momento. Bom, outra informação que a gente tem é que a baixa umidade colocou algumas cidades aqui do extremo sul baiano em alerta. Alguns focos de incêndios foram apagados, então, pela equipe do Corpo de Bombeiro. A Superintendência de Proteção e Defesa Civil, a SEDUC, ela emitiu uma nota falando, então, que há um alerta para as cidades aí no estado devido à baixa umidade relativa do ar e também ao risco de incêndios florestais. A situação ela pode impactar na saúde da população, principalmente nas crianças com doenças ali respiratórias, idosos e pessoas com doenças já crônicas. O comunicado foi enviado via SMS pelo sistema de interface de divulgação de alertas públicos para moradores de 33 cidades, incluindo Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Correntina, Santa Maria da Vitória e Botirama. A lista completa, ela engloba também municípios como Angical, Brejolândia, Carrinhânia, Focos, Formosa do Rio Preto, Riachão das Carinhanas e também Serra do Ramalhos e Tabocas do Brejo Velho. Olha, é um susto muito grande. Tem uma cidade aqui, inclusive, que, ó, gente, é um calor intenso por lá. E olha, na estrada a gente vê ali alguns focos de incêndio, sim. Bom Jesus da Lapa, um destino aqui que algumas pessoas devem conhecer, você aí de casa deve conhecer. É bem conhecido ali pela sua religiosidade. Eu já fui a Lapa algumas vezes, umas 3 ou 4 vezes. É uma viagem que acontece mais ou menos assim, nesse período de setembro, outubro, mais ou menos assim. Eu não lembro mais ao certo qual é o mês, mas é por aí. E a gente vai, faz uma visita ali às grutas. Pois é, ó, Cássio atualizou aqui, é setembro mesmo, né, Cássio? Então, agosto. Ali no mês de agosto, os fiéis vão até lá, faz ali as caminhadas, as suas preces em agradecimento. Gente, que cidade quente, viu? Bom Jesus da Lapa é um calor que eu nunca vi na minha vida. Parece que a gente ferve, a cabeça fica fervendo. Mas assim, é um destino maravilhoso. Para quem tem fé, para quem acredita muito, é assim, uma sensação única de fato. A gente vê ali muitas pessoas, né? Deixam ali nas grutas cabelos, fazem as suas promessas. É algo assim, espetacular. É muito lindo, muito, muito lindo de se ver. Mas é muito quente, hein? Você tem que estar no speed, na vontade, porque, menino, que lugar quente. A água é 24 horas, você não pode deixar 1 minuto. 1 minuto. Eu tenho pressão baixa, misericórdia. Tem que ficar com a aguinha toda hora ali hidratando, senão passa mal. Mas trazendo aí para essa notícia, esse alerta, a gente entende que já é um lugar, ó, quase não vê chuva. Nem sei quando é que a Lapa chove, em sentido de uma vez na semana. Eu acho que não é uma vez na semana, não, porque na época que eu fui, a última vez que eu fui, eu lembro que eu passei quase 15 dias lá. É, por aí. Eu passei 2 semanas, ou mais de 2 semanas. Por aí. E, gente, não vi chuva nenhum dia.
Nem um dia. Eu senti, sim, que em umas 3 noites deu uma esfriada à noite. Deu um friozinho bom, hein? Eu lembro que teve 3 noites que fez um frio assim, ó, que ninguém esperava. Mas chuva, nem uma gota. Nada de chuva. Que chuva? A vegetação seca. A gente passa e fala, meu Deus, eu tô onde? Na Caatinga? O que é isso, Jesus? Por quê? Porque a gente tá acostumado aqui, né? Com o nosso clima Itabuna. Itabuna, a gente, apesar de ver muito desmatamento, o povo sai tocando fogo em tanta vegetação. E esquecem que vegetação é vida, é o ar. Ai, mas tá calor. E o povo tocando fogo em mato. Ai, tá calor. Fumaça. A gente passa aqui pelos semianéis e a gente vê direto esses focos de incêndio. Porque às vezes tem gente que é sem noção, que essa é a palavra, pega a bituca de cigarro ainda acesa, não sabe bater, né? Não sabe bater para apagar as cinzas e joga lá no mato. Pelo amor de Deus, gente, vamos se conscientizar. Vamos se conscientizar. Aí quer cobrar, às vezes, de autoridade, de prefeito, de vereador, de presidente, de governador, de deputado, de senador, de seja lá quem for. E as próprias atitudes, quanto cidadão, não muda. Não faz diferente. A gente precisa cobrar, mas a gente também tem que reagir. Ó, mudar as atitudes. É lixo. Quantas vezes eu já vi em estrada a gente jogando garrafas. Pega o seu lixinho, põe na sua bolsa, põe no seu carro, põe no porta-luvas, faz alguma coisa, mas não é na rua que você tem que descartar, meu amor. O mundo não é um lixão a céu aberto para você, ó, comer o docinho, a criança joga no chão. Não, lá em casa não é assim não, hein? Eu mando pegar do chão. Se jogar, vai catar. Bora, pega, dobra direitinho, coloca na bolsinha, põe aqui na bolsinha de irmã, não deixo. E essas mudanças, elas precisam ser diárias. Todos os dias se policiar, tá? Então não pega a sua bituca de cigarro, joga lá. Aquelas cinzas, ela pode provocar um incêndio muito grande. E a gente tem que se conscientizar. Então, essa baixa umidade já foi emitido aí um alerta para 33 cidades. E assim, bora também se conscientizar de que os incêndios podem acontecer de forma natural ou causada pelo quê? Pelo ser humano. Gosta de destruir a natureza, o que é perfeito, o que é belo e que traz saúde pra gente. Então, até mesmo essas queimadas aí que essas pessoas fazem, elas são horríveis para nossa saúde. Traz tantos problemas para as crianças, para os idosos, para os jovens em geral, tá? Os adultos, pode até causar uma doença respiratória grave. Então, fico alerta, porque as pessoas elas não se conscientizam, tá bom? Fico alerta, o tempo tá quente, vai ser sol aí aqui no extremo sul baiano, pelo menos aí nos próximos meses, verãozão chegando. E a gente, ó, hora de se hidratar, comprar bastante protetor solar, beber bastante água e cuidar também aí do meio ambiente, cuidar também da saúde, tá? Viu um foco de incêndio, nada de ir terminar o serviço. Liga para o Corpo de Bombeiro, liga para a Defesa Civil, pede ajuda, porque precisa ser controlado. Tanto por uma questão de saúde sua, quanto para a segurança de todos, tá bom? Então fica essa diquinha aqui para você que nos assiste. Mas o nosso programa já está chegando ao fim. Quero lhe agradecer por sua audiência, seu carinho diário. Te dizer que amanhã é sexta-feira. Amanhã a gente vai fazer uma sexta-feira aqui bem bacana, bem legal, com muitas notícias e, claro, eu te espero aqui. Amanhã é dia de Kleber Torres em O Assunto É. E você vai conferir mais um episódio a partir das 11 horas. Por isso, beijo carinhoso, fiquem com Deus e ó, tchau, tchau. Vem aí, Alerta Cidade, Denilton Santos.